Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a el sexto encuentro de este ciclo de charlas, que gracias al maestro Fernando Osorio tenemos como coordinador, y gracias a todos los que están participando, tanto como presentando sus experiencias y sus conocimientos, como siendo parte de estas charlas. Hay mucha gente que se va repitiendo y para nosotros nos pone muy contentos, es a lo que apuntamos y cada vez se suma gente nueva. Y volvemos a reiterar que estas charlas quedan colgadas en el sitio web del CDF para poder acceder a ellas cuando se quiera. Hoy tenemos la gran suerte de tener a uno de los maestros, de los referentes de Latinoamérica, Joaquín Marsal, gran amigo del CDF, que tenemos la suerte de conocer gracias a nuestra madrina Solán Zúñiga, que hace muchos años nos lo presentó, junto a Pedro Vázquez, Ángela Magaláes, Nadia Pellegrino, Sandra Barucchi, y nos dijo, a esta gente la tienen que conocer y llevar, que son grandes referentes de aquí, y eso pasó. Joaquín ya estuvo en Montevideo en las jornadas en el año 2010, tuvimos la suerte, 2009, perdón, y el encuentro de fotolibros en CMK, porque el conocimiento de Joaquín es súper amplio, creo que podría hablar días, es de las personas que puede hablar días y días sin parar y llenarnos de conocimiento. Así que muchas gracias, Joaquín, por aceptar esta invitación. Y bueno, y eso, como en nuestra Latinoamérica hay como muy grandes referentes, muy importantes para todos, que son patrimonio en sí mismo, son los que protegen el patrimonio, pero a su vez esos como personas son patrimonio en sí mismo para todos nosotros. Joaquín es uno de ellos, así como Sandra, como Fernando, como Sergio, así que hay que cuidarlos acá a la distancia y agradecerles Como tú también. y agradecerles que estén aquí. Le paso la palabra a Fernando para esta charla y espero que sea muy buena como las anteriores. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la presentación, la asistencia de todos ustedes y la asistencia primordial de Joaquín Marsal Andrade Ferreira. Bueno, yo quiero hacer una presentación breve, pero casi no puedo hacerla. Una presentación curricular de Joaquín, porque tengo que empezar diciendo que tiene 35 años de trabajar en la Biblioteca Nacional en diferentes roles, como investigador, como curador, como diseñador y jefe de la sección de promoción cultural, de diseñador de la división de fotografía y de iconografía, que son dos divisiones diferentes, que ha sido coordinador del proyecto de rescate de un archivo histórico, de una colección de fotografías donada por el emperador don Pedro II, que es parte de Memoria del Mundo, del programa Memoria del Mundo de UNESCO en el registro internacional. Y también es coautor, junto con la señora Celia Sájar, que es una bibliotecaria que fue directora de la biblioteca, del proyecto de laboratorio de digitalización de esta Biblioteca Nacional. Y también tengo que decir que a pesar de sus 35 años trabajando ahí, ha sido un asiduo estudiante. Ha sido maestro en diseño, es doctor en historia social, es profesor del Departamento de Artes y Diseño, del Departamento de Arquitectura, y es profesor también de urbanismo. Así que, pues, no solamente en la Universidad Fluminense de Río de Janeiro, sino en la Universidad Cándido Méndez. Ha sido curador consciente y obsesionado de muchas exposiciones. Perito judicial en fotografía, y ese es un tema que tenemos pendiente, que ya te vamos a comprometer a explorarlo en otra charla. Así que esto de perito judicial en fotografía, artes gráficas y autor de ensayos sobre historia de la fotografía, del fotoperiodismo, de las artes gráficas. Y bueno, actualmente está a cargo
del proyecto de biblioteca digital. Así que yo quisiera darle la palabra a Joaquín y la bienvenida y dejarle el micrófono para que él nos presente su ponencia de este día, su charla de este día. Muy bienvenido, Joaquín, y la pantalla es tuya. Gracias, Fernando. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Sí, Entonces, buenas noches a todos. Primeiramente, quero agradecer a Daniel Sousa e todo o equipo de CDF e a Fernando, que é o coordenador deste, que tuvo a ideia e que está cuidando deste evento tão interessante. Quero pedir desculpas porque não participei desde o princípio, por causa das atividades na biblioteca digital, que agora, com a pandemia, cresceram imensamente. Pero aqui estou e vou assistir o que não assisti e tentar de participar dos próximos encontros. Vou falar em portunhol e espero que todos me compreendam. De acordo com minha experiência, funciona melhor assim. Daniel e Fernando, ¿está bien? ¿Comprenden bien así? Sí, claro que sí. Entonces vamos. Eu tenho algumas imagens para mostrar a ustedes. Me gostaria também trabalhar pouco com a web e mostrar algumas coisas de maneira dinâmica em la web. Pero primeiramente me gostaria charlar com ustedes. E se querem me interromper, Daniel e Fernando, por favor, podem hacerlo a qualquer momento. A mim me gusta de ser interrompido, não há problema. Eu estou marcando o tempo aqui porque hablo demasiado. Então, vou tentar de falar uns 10 ou 15 minutos solamente para dar uma ideia general. E depois vou mostrar imagens, comentar, desenvolver mais e, ao fim, a web, ok? A biblioteca digital, o que estamos fazendo hoje. Bem, Fernando, quando ele falou comigo, ele me pediu, como pediu a todos os que participam, me donou roteiro, uma série de questões para falar. Então, vou tentar de segui-las. Primeiramente, como ha sido minha experiência na gestão do fundo fotográfico? Bueno, quando cheguei na Biblioteca Nacional em 1981, era fotógrafo e do serviço público, estava na faculdade e tive a oportunidade de cambiar para a Biblioteca Nacional, que passava por um momento muito importante. Em Brasil, tivemos um desenhador e um homem de cultura que se chamava Aloísio Magalhães. Aloísio Magalhães ha escrito pouco também, tem uma obra gráfica e foi um desenhador industrial e gráfico, um designer muito importante, e é interessante de recorrer a seus trabalhos. Era um pensador da cultura em Brasil e tentou de resgatar, depois da ditadura, de todo isto, as ideias originais de patrimônio em Brasil. Claro, temos ideias que vêm do século XIX, de Dom Pedro, do Instituto Geográfico Histórico Brasileiro, pero a ideia como que moderna, contemporânea de patrimônio foi desenvolvida em Brasil durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Em 1937 se criou o Serviço del Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E todas as ideias foram bastante desenvolvidas depois. Pero todo esto já estava pouco perdido. Mário de Andrade é uma outra figura muito importante. Há muitas figuras. E Aloísio Magalhães tentou de resgatar todo esto, republicar os textos e tentar de fazer um trabalho político para reestruturar o serviço público
neste campo da cultura na República Federativa de Brasil. E como o governo não invertia muito, tentou de fazer modelo mixto, criar fundações de direito público que poderiam arrecadar dinheiro afuera do tesouro para invertir na instituição pública. E neste momento, aquela Biblioteca Nacional, que era um órgão da administração direta, se quedou em uma fundação. Tuvo várias formas, vários nomes. Hoje é a Fundação Biblioteca Nacional. Então, era um momento de completa reforma na área cultural de Brasil. E neste momento, fui invitado para trabalhar na Biblioteca Nacional, me fascinou. Acabava de me formar como designer na Escola Superior de Desenho Industrial, que é a primeira escola de design, penso eu, de América Latina, a primeira de Brasil também. E Aloysio Magalhães ajudou a fundar esta escola, que tem um modelo alemão da escola de Ulm, que sucediu a Bauhaus. E é onde eu pratiquei muito a fotografia. Aprendi el cine e a fotografia com meu padre, pero em la faculdade desenvolvi muito em cine, em Super 8, em fotografia. Pero era um desenhador. E quando fui à Biblioteca Nacional, comecei a trabalhar em 1981, então já são 39 anos, Fernando, quase 40. 40 de serviço público, 39 e meio de Biblioteca Nacional. Então, comecei como desenhador, pero isso me descoberta personal da coleção de fotografias. Eu não sabia, não estava muito consciente que nosso último imperador, Dom Pedro II, quando a República foi proclamada em 1889, donou sua coleção de fotografias para a Biblioteca Nacional. Há uma parte no Instituto Histórico e Geográfico, pero a maior parte de toda sua biblioteca é a maior donação da história da Biblioteca Nacional. Ele donou toda a sua biblioteca para a Biblioteca Nacional e pediu que toda a coleção, toda a biblioteca tuvesse, guardasse o nome de sua mulher, a Imperatriz Teresa Cristina Maria. Então, é uma coleção muito grande, que tem de todo, periódicos, mapas, planos, gravados, dibujos, e também muitas fotografias. E eu sempre criei, desde quando comecei a observar, a trabalhar com a coleção, como desenhador de exposições, tinha que fazer as investigações iconográficas para as exposições da Biblioteca Nacional e tive minha aproximação na divisão de iconografia com a coleção, que em sua maior parte não estava acessível. Havia acesso só a uma pequena parte da coleção. E isto me fascinou. E rapidamente desenvolvi a ideia, que não é minha, pero que também desenvolvi a ideia, de que era uma coleção muito interessante para exemplificar a apropriação da fotografia por los distintos campos do conhecimento. Porque Dom Pedro tinha 14 anos quando o daguerrotipo foi anunciado. Ele chegou em Brasília e recém o CDF lançou um livro de Maria Inês, fantástico sobre isso, então vocês sabem tudo. E este homem que passou em Brasil estuvo em Montevideo também, chegou em Chile quando a embarcação se foi. E então, este homem francês hizo uma demonstração para o jovem Dom Pedro, que não era o imperador, se quedou imperador em junho de 1840, pero em enero já tinha conhecimento do daguerrotipo. E desde então começou a comprar fotos. Então formou uma coleção, e como era um homem de muita cultura e que se interessava por todo, por exemplo, se interessava por medicina, então se queria ter as primeiras fotos que se faziam no campo de medicina. Se interessava por astronomia, tinha seu observatório privado, então se tinha incríveis fotos de astronomia. E assim com todo, porque se interessava por todo.
Entonces formó una colección increíble que muestra muy bien las primeras décadas de la foto y cómo que esto va ocupando espacio en todos los campos de conocimiento, toda la apropiación que se hace de la fotografía. Entonces esto me interesó muchísimo. E, ao mesmo tempo, observava que a maioria da coleção não era acessível. Nenhuma pessoa podia acceder, porque não estavam catalogadas, não estavam identificadas, não estavam registradas. E devemos nos recordar que quando Gilberto Ferrez, que é o homem que escreveu o primeiro texto em Brasil acerca da história da fotografia, em la revista do Instituto de Patrimônio Histórico, que já mencionei, publicou este texto em los anos 1950. Gilberto Ferrez, em 1970, alguma coisa, hizo uma exposição importante em Nova York, a primeira exposição internacional da fotografia brasileira. E tomou umas fotos por préstamo da biblioteca e sempre reclamava que tinha muitos problemas, que tentava deter sua própria biblioteca, sua própria coleção, para não depender da Biblioteca Nacional. É o dilema que sempre há de los investigadores que chegam nas instituições e querem acesso a todo, natural. E as instituições que sempre põem barreiras, dificuldades, não é assim, devagar, despacito. Então, havia uma tensão entre as bibliotecárias e Gilberto Ferrez, e eu observei todo isso nos anos 80 e pensava, temos que fazer algo, isto é uma fantástica coleção, se pudermos colocar todo em acesso, eram dezenas de milhares de imagens. E neste momento, tive a felicidade de estabelecer contato com ele recém-criado, em 1979, Núcleo de Fotografia de Funarte, que foi criado e que era dirigido por Zeca. Me olvidei agora seu nome. Vou me recordar depois. Que era... deixa eu ver o que... Jaime Spinelli está aqui. Olá, Jaime. Então, Zeca, se alguma pessoa pode me ajudar a escrever aqui no chat, que era Sandra acaba de avisar que é Araújo. Zeca Araújo, graças, Sandra. Zeca Araújo foi o primeiro diretor, coordenador do Núcleo de Fotografia de Funarte, a Fundação Nacional de Arte, que era, assim como a biblioteca, uma das instituições da cultura no plano federal, como o patrimônio, os museus. E a Fundação Nacional de Arte se criou o Núcleo de Fotografia, Zeca Araújo, e Solange Zúñiga, que Daniel já mencionou, tratou de criar um Programa Nacional de Preservação e Pesquisa da Fotografia. Bueno, tive a felicidade de estabelecer contato com Solange, que compreendeu o sonho, a ideia que teníamos na biblioteca, e me apoiou desde o primeiro momento, mesmo com fundos, com recursos para comprar material, a primeira mapoteca, para mostrar, dar o exemplo de lo que pretendíamos, e estabelecemos um diálogo muito rico entre Solange, seu programa de Funarte e a Biblioteca Nacional. E me apoiou muitíssimo, pero penso que eu sabia que era um desafio que eu teria que encarar, enfrentar na Biblioteca Nacional. Então, desenvolvi minhas habilidades de diplomata e durante alguns anos trabalhei muitíssimo em um esforço de convencer os colegas de la biblioteconomia, da área de informática, de fotografia, de microfilmagem, de conservação, de restauro, sensibilizar a todos, convencer a todos que teníamos um desafio muito rico, muito interessante, que o momento era bueno, propício para tentar fazer um projeto. Então,
Neste momento, a Funarte Solange promovia encontros, seminários, de todo participávamos e levávamos as pessoas na biblioteca. Então, se criou um ambiente muito bueno em Brasília, em Rio, na biblioteca, neste momento. Fomos muito felizes. Estávamos no lugar certo, no momento certo. Então, escrevimos um projeto que tem os créditos para cada área da Biblioteca Nacional, para cada profissional que participou e que teve a participação de Solange. E neste momento, Sérgio Burri já estava e Sandra Baruch depois, e também participaram na escrita do projeto. É um trabalho, um produto de pensamento coletivo, que se quedou listo, eu penso, 1985, 6, alguma coisa assim. Depois disso, é uma longa história. É claro, também tive minha oportunidade de viajar, aprender mais. Fines de los anos 1980, hicimos uma proposta para Banco do Brasil, que havia criado uma fundação, e se interessaram em invertir recursos para que pudéssemos começar a realização do projeto de preservação e conservação da coleção de fotografia da Biblioteca Nacional, que chamamos de Profoto, Projeto de Preservação e Conservação do Acervo Fotográfico da Biblioteca Nacional. Então, foi uma experiência muito rica e que durou 20 anos, alguma coisa assim, com muita história, que não há tempo para contar aqui, e que, ao fim de todo este, o projeto se institucionalizou como um programa. E todas suas atividades foram absorvidas por a instituição. Durante todo este tempo, estivemos abertos a receber os colegas de outras instituições e também a sair, viajar e aprender, divulgar todo o que hicimos. Então, foi um trabalho muito belo, eu diria, e que donou muito resultado. E que foi um exemplo, não só para a Biblioteca Nacional, como também para outras instituições. E o que nos agrada muitíssimo é que muitos exemplos, muitas coisas que começamos a desenvolver no projeto de fotografia foram replicadas e passaram a ser utilizadas por toda a instituição. Por exemplo, só se utilizava a computadora para catalogar livros na ABN. Então, obtivemos o MicroISIS, um software gratuito da Unesco, aberto, e desenvolvemos um formato compatível com o Machine Readable Cataloging, com o formato internacional que era adotado na Biblioteca Nacional como formato de catalogação para os livros. Desenvolvemos o formato para imagens, para fotos, implantamos isto, e depois todos os colegas das outras áreas queriam também. Então, começamos a catalogar de maneira automatizada a música, as obras raras, os manuscritos, e desenvolvemos todo o procedimento para se prestar obras, novos procedimentos para a relação entre o pesquisador, o investigador, o usuário e as coleções, proibição de canetas, como se diz, para o uso solo de lápis, las guantes, etc., etc. Muita coisa, muito foi feito por esta equipe. A última coisa que quero contar a vocês antes de começar a ver imagens. Neste trabalho, e eu quero compartilhar isto com vocês, neste trabalho político muito difícil, mas muito gratificante que hicimos durante todos estes anos, especialmente ao princípio, no início, foi muito importante proponer que cada área que já existia na biblioteca, cada área técnica,
absorvesse para si a responsabilidade de parte do projeto. Ou seja, quando começamos o projeto, tivemos recursos para contratar profissionais que puderam se dedicar exclusivamente a isto. Pero quem los comandava eram os que já estavam estabelecidos. Por exemplo, teníamos a divisão de iconografia. Bueno, a jefa tinha voz para comandar. Toda a catalogação, as decisões em última instância eram tomadas por el área de catalogação da biblioteca, el mesmo com a indexação, el mesmo com a conservação, el mesmo com a reprodução fotográfica que foi instalado em la área de microfilmação, la área de computadoras, informática. Então, eu era o coordenador e eu perpassava a hierarquia da biblioteca. O diretor criou escreveu, publicou instrumento administrativo que me dava o reconhecimento como a pessoa que coordenava o projeto. Pero todas as decisões eram tomadas de maneira democrática, burocrática, havia processo, todas as reuniões importantes técnicas tinham na ata, e o poder decisório sempre cabia a los jefes de las divisiones, de las sesiones de la biblioteca, que incorporaram mais esta responsabilidade. Então, isto para mim é o secreto do sucesso deste projeto. E cada vez que cambiava o presidente, o ministro, o diretor da biblioteca, já ia eu reempezar uma conversa, explicar o projeto e dizer, mira, este projeto é projeto del staff, del equipo de la instituição. Nós que dedicamos nossa vida também temos responsabilidade de continuar esse trabalho. Você está ligando, bueno, queremos entender tus ideias, qual é tu projeto específico e como podemos adaptar nossas atividades ou fazer algo que pueda marcar tu gestão na Biblioteca Nacional, pero o projeto é sagrado, não pode sofrer solução de continuidade, o projeto continua, é uma coisa institucional. Então, este trabalho político, diplomático, foi, eu penso, a coisa mais difícil e que assegurou o sucesso. E penso que este é modelo, uma ideia que pode funcionar. Imaginem, eu sou muito orgulhoso, eu digo todos os dias que tenho um ego monstruoso e que trato de domar meu ego todos os dias. Para nunca dizer eu isso, não, nós hicimos. Todo o que hacemos é em conjunto. Nada é hecho se uma pessoa lo quer fazer solo. E quando decimos eu isso, não é verdade. Há sempre muitas outras pessoas por detrás. Então, este foi projeto como se diz, não só interdepartamental, também interinstitucional, com a Funarte, seu Centro de Preservação e Conservação Fotográfica, participou todo o tempo. Em alguns momentos, o Arquivo Nacional, o Instituto Nacional de Tecnologia, e tivemos este suporte estrangeiro também, vocês vão ver aqui. Eu tive a oportunidade de viajar, estudar afuera e viajar muito durante minhas atividades na biblioteca, mas também recebemos colegas de outros países que nos ajudaram muitíssimo. Eu vou tentar me recordar de alguns aqui. Então, penso que tudo isto é o que possibilitou fazer este trabalho. Tá? Tivemos muitas transições, então, durante todo esse tempo, por causa da política, dos cambios de pessoas, pero sobrevivimos. Implantamos muitíssimas medidas, desenvolvemos muitas técnicas, todos os manuais foram publicados e hasta hoje vocês podem acceder através do portal da Fundação Biblioteca Nacional. Vou mostrar como fazê-lo.
como catalogamos, como conservamos, como almacenamos, todo é acessível. E evoluímos muitíssimo, porque todo este campo evoluiu muitíssimo durante estes anos. E acá estamos hoje. Há uma nova geração que já continua todas as atividades. Eu quero me jubilar, mas estou certo que todas as atividades do programa de preservação de fotografia da biblioteca vão continuar. E Jaime, que está aqui, também está de acordo comigo. E mesmo agora, na Biblioteca Digital, já temos uma equipe incrível de jovens preparados para continuar, e assim vamos. Bueno, já falei 20 minutos, 25 minutos. Então, vou começar com as imagens para comentar. Tenho mais 10 minutos, penso, 15 minutos. Vou comentar umas imagens e depois mostrar algo na web. Fernando, que tal? Como estamos? Muy bien. Estamos bien de tiempo. Tómate el tiempo que necesites. Muestra las imágenes con calma. Y bueno, tu español es muy bueno, así que es un incentivo para que continúes hablando. Eu abri aqui meu Google Tradutor, pero não há tempo de escrever as palavras que eu não me recuerdo. Então, eu estou consciente que estou utilizando muitas palavras em português, pero me desculpo e penso que pode ser um exercício compreender. Claro que sí, es muy claro. Então, continua. Bueno, então agora vou compartilhar minha pantalla. Déjame ver como vou fazer. Só um momento. Penso que, primeiramente, sim, primeiramente vou compartilhar qual é a pantalla. Estou um pouco perdido aqui. Penso que é esta. Déjame ver se é. Estás en el traductor. Ahí estamos viendo el traductor, sí. Sí, perfecto. Ahora, ¿está bien? No, tenés que salir, dejar de compartir y volver a compartir de nuevo. Ahí va. Lo que estábamos viendo era otra ventana del explorador. Compreendo. Tenho que minimizar todas e abrir só esta. Me pido desculpas. Agora vá, sim. Perdão. Depois vou compartilhar uma outra pantalla, pero agora vem, ¿Está bem? Sí, está bien. Área de conservação de Profoto. Ok? Sí, Porque para mim não aparece assim, então bueno. Então continuo. Estão vendo a imagem, né? Um laboratório de conservação, claro? Sí. Ok. Então, vou utilizar imagens de uma apresentação de Jaime Spinelli. Ele não sabia disso, eu estou certo que está surpreso. É parte de uma apresentação que Jaime hizo em 2016. Jaime Spinelli é o coordenador de preservação da Biblioteca Nacional há muitas décadas, como eu, e é também um arqueólogo, e sempre coordenou as atividades de conservação de fotografia em nosso projeto, e faz um trabalho fantástico por la institucionalização, né? Para que o projeto, que hoje é um programa, continue firme. É um incansável trabalhador. E vou utilizar imagens que, claro, compartimos, algumas ele hizo, outras eu hizo, outras pessoas fizeram, e isso é uma apresentação muito boa, e vou utilizar algumas imagens. Então, aqui podem ver algumas das pessoas que trabalham com Jaime no laboratório de conservação e enquadernação, e que se dedicam muitíssimo, em alguns momentos, solamente a las fotografias da Biblioteca Nacional. E
eu me recuerdo, quando começamos em los anos 80, todo era muito precário. Depois, Jaime trabalhou muitíssimo e hoje temos condições muito boas para trabalhar. Aqui, Daniel, vês Grant Romer. Jaime, que era muito jovencito, aqui está falando com Grant Romer. Grant estuvo em Brasília, nos ajudou muitíssimo. Jim Riley também, do Image Permanence Institute. Grant Romer foi o conservador-jefe do Museu Internacional de Fotografia de Rochester. E eu fui intern, estagiário. Tive uma beca de Fulbright e passei 6 meses em Rochester com Grant e tive a oportunidade de visitar muitas coleções muito importantes. Bem, durante toda a minha vida tive a felicidade de viajar muitíssimo, conhecer todo o que queria, não todo, pela maior parte. Então, neste momento, em 1985, 86, aprendi muitíssimo, viajei muito e foi muito bueno para depois poder coordenar nossas atividades. Então, uma homenagem a Grant Romer, que estuvo recém em Montevideo e aqui também, em Rio. Aqui temos Sandra Baruch, muito jovencita também, com Jaime, e Carla Veiga, que era uma química, e Peter Mustardo. Peter Mustardo, que neste momento era o conservador do Arquivo Municipal de New York, de Nova York. Também vino aqui, obtivemos recursos da Unesco e se quedou aqui quando começamos as atividades do projeto, se quedou aqui como que 2 meses, trabalhando conosco e nos ajudou muitíssimo. Aqui está Nora Kennedy, que hoje trabalha no Metropolitan, que tem uma carreira incrível também, e que estuvo acá muitas vezes, com Nazaré Curi, que foi a conservadora principal de fotografia de nosso projeto durante muitos anos, depois se foi ao Instituto Moreira Salles. E aqui está também Márcia Mello, que é uma curadora muito importante, que trabalhou também no Centro de Fotografia em muitos projetos. Neste momento, estavam planificando fotos albuminadas, que depois vou mostrar, não estão em ordem, para um projeto interessante que hicimos. Então, este modelo pode mostrar a vocês que durante os anos de realização, em muitos momentos, hemos traído a biblioteca, o Centro de Funarte. Havia colaboração, então, de lá ou de cá, alguém trazia uma pessoa para trabalhar conosco. Este foi muito bom, este modelo. Aqui estão fotos da sala da divisão de iconografia, que é uma sala museu da biblioteca, onde estão as coleções de imagens. Penso que temos a coleção de imagens de grabados mais incrível de nosso continente, de América Latina, porque a sede da corte portuguesa se cambiou a Rio em 1808 e trouxeram a Biblioteca Real, que nunca volviu. Então, temos coleções de grabados do século XVI até o XIX. Temos como que todos os grandes maestros de todas as escolas, de todos os países. E a coleção de fotos, os dibujos, os livros de arte, de arquitetura, de cinema, todo está aqui. É uma divisão incrível. E como enriquecemos nossa coleção com base na lei do depósito legal, é uma coleção que se enriquece todos os dias. Jaime implantou um sistema muito sério, muito bueno de controle do clima, porque nosso edifício é muito antigo. Temos muitos problemas, mas Jaime trabalha muito sério nisto. Temos publicações, vou falar disto. Identificação de processos, formulário, e desenvolvemos todos os formulários, todo o sistema para fazer este trabalho. Eu vou correr porque não há muito tempo. Acá, 2 cajas onde se guardavam as fotos albuminadas que o imperador comprou em suas viagens e que guardou. E nós guardamos na biblioteca durante 100 anos estas imagens. E, finalmente,
em la imagen que viram antes, elas foram planificadas de la maneira correta, em câmaras de umidificação, e hicimos uma exposição em São Paulo muito bela, muito incrível. Eram assim, foram planificadas. Eu vou correr. Desarrollamos, por exemplo, sistema para, como se diz? Carimbar, estampillar, como se diz? Sellar. Sellar. Desarrollamos nosso sistema para sellar. E desarrollamos todo durante estes anos. Hicimos reprodução analógica e hoje é todo digital. Desarrollamos o sistema para almacenamento. Jaime e outras pessoas sempre divulgaram o trabalho em encontros em Brasil e no exterior. Bueno, há trabalho incrível de conservação, restauro de los álbumes, las cajas, la colecção de álbumes do imperador é muito incrível, muito rara. Todo isto que vemos em los livros estrangeiros, temos muito disso na biblioteca. E todo estava em muito malas condições. Poderíamos falar disso também, mas este é outro tema, o problema da condição de conservação, de los problemas. Bueno, almacenamento, desarrollamos um sistema pouco custoso, hecho em casa, muito simples, basado em la ideia de las cajas de camisa. Desarrollamos o sistema para fabricarlo, manufaturarlo, e tivemos muito sucesso. Cajas muito mais baratas que estas que são vendidas em las firmas, porque não tínhamos muita plata, então tínhamos que ser criativos. E como mesmo eu sou designer e tive a ajuda de Ana Lúcia Abreu, uma outra desenhadora que trabalhou na biblioteca, desarrollamos um sistema muito interessante, alternativo, poderíamos dizer assim, para todo, pero los muebles siguen los padrões internacionais. Allá está Francisca Helena Martins Araújo, a bibliotecária que comandou todo o trabalho de catalogação. Este é o catálogo, um folheto da exposição que hicimos em São Paulo com a foto albuminada. É um projeto de Marcelo Dantas, curador e cenógrafo incrível, é um trabalho muito sofisticado. Catálogo, esta é a exposição que hicimos em 1996 em Rio, São Paulo, Buenos Aires, e em 2000 foi o Porto e Lisboa, que se chama a Coleção do Imperador, fotografia brasileira estrangeira no século XIX. Esta exposição não é baseada em caráteres técnicos, mas em caráteres históricos, e tentamos demonstrar com este momento em que a fotografia é absorvida por todos os campos de conhecimento. É uma exposição que eu penso é muito interessante, e temos 3 publicações, de Brasil, de Argentina e de Portugal, catálogos publicados. Vou falar de esto, são os manuais, escrevimos e publicamos todos os manuais técnicos do projeto de fotografia, e o mais importante, penso, é o manual de catalogação, que é um trabalho conjunto, liderado por Solange de Funarte, coeditado com a BN Funarte, pero que teve a participação de várias outras instituições, todo mundo está lá devidamente creditado, com todos os créditos, o reconhecimento. Podem bajar todo esto do sítio da Biblioteca Nacional, manual de indexação, de almacenamento. Aqui está Jaime, minha homenagem a Jaime, que nos assiste, e que sempre é um divulgador apaixonado de nossas iniciativas. E acá Luiz Pavão, um outro amigo de Portugal, que estuvo acá muitas vezes. Acá estou com Nazaré e com Sandra, aqui Solange, Antônio é o químico de Ativo Nacional, aqui está Lígia Guimarães, que penso que está aqui nos assistindo, não sei. Outras pessoas em las instalações originais do centro. Eu sei que Sandra vai sentir saudades, hoje está em outro endereço. Bueno,
vou parar aqui. Fernando, puedo ir mais 5 minutos, pensa? Claro que sí. Con Porque mucho gusto. aí chegarei a 45 minutos. Sí, Não sí. está tão mal, né? Está bien. Agora estou com 39 minutos. Muy bien, adelante. Ok, então agora vou cambiar, vou fazer share screen de novo, pero agora vou aqui. Bueno, ¿están vendo a pantalla de la biblioteca digital? Sí. Sí. Ok. Bueno, pero antes de esto me recuerdo ahora que quiero mostrar a ustedes cómo acceder a los manuales. Bueno, esta es la página, el sitio web de la Fundación Biblioteca Nacional. Es muy grande. Y acá tenemos producción, pueden ver aquí. Ok? Produção, documentos. Então, se vou aqui, puedo acceder mucho de la produção da biblioteca. Vou pôr aqui, manual, aplicar. Então, por exemplo, o manual de catalogação, aqui está. Este plan, Jaime ha publicado muitas publicações importantes para nossos tempos. Aqui plan de escape de incêndio, prevenção e combate. Jaime já publicou com sua equipe vários trabalhos muito buenos de planeamento de desastres e tudo isso. Aqui é almacenamento de fotografia, indexação de fotografia, aqui catalogação. Então, por exemplo, se vou aqui no manual, tem o plan, e aqui tenho o PDF. Então, se barro o PDF, posso ter acesso ao manual, posso barrá-lo para mim, com todos os créditos, e Funarte, Biblioteca Nacional, Instituto del Patrimônio Histórico, Museu Nacional, Museu Imperial de Petrópolis e o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea de Fundação Getúlio Vargas. Todas essas instituições juntas escreveram este manual. E a mim, esta é a segunda edição. E a mim me gusta, aqui estão os créditos, a diretora do Departamento de Documentação e Informação, Solange Zúñiga, em la Biblioteca Nacional, Sueli Dias, que hoje é a coordenadora general de preservação e processamento. Processamento e preservação. Ela é a coordenadora geral da área onde está a Biblioteca Digital. E a mim, aqui está todo o que trabalharam, os que colaboraram, todo mundo aqui. E eu sonhei, como se diz sonhei? Eu he sonhado com este manual durante muitíssimos anos, e tentei apoiar, claro que não estava dedicado a isto, mas queria muito que isto acontecesse. E Solange escreveu a apresentação e disse aqui: agradecimento especial vai para Joaquim Marsal, coordenador do Profoto, projeto de preservação de fotografia. Em los últimos tempos, foi ele o porta-voz de uma equipe ansiosa para que se agilizasse a publicação deste manual, tendo sabido exercer com doçura uma pressão determinada e constante. Então, penso que Solange compreendia muito bem, assimilava muito bem minha ansiedade de fazer todo acontecer, e hicimos todo isto. Eu sou muitíssimo grato a Solange Zúñiga. E vocês, em CDF, também fizeram uma publicação que foi escrita por meu colega, cujo nome me escapa agora, pero publicaram um livro belíssimo, belíssimo, em homenagem a Solange Zúñiga. Bueno, rapidamente, acá está o sítio da Biblioteca Nacional Digital.
eu ajudei a criar a Biblioteca Nacional Digital, que foi dirigida por a bibliotecária Ângela Bettencourt durante 16 anos. Hizo um trabalho belíssimo, Ângela, que agora se jubilou, e manifestou o desejo que eu poderia sucederla e continuar seu trabalho, porque acompanhei o trabalho desde o princípio. E tenho uma equipe muito valiosa, não vou dizer nomes para não ser injusto. Somos 28 em la Biblioteca Digital, trabalhamos muitíssimo, e claro que a fotografia está muito presente aqui. Temos o portal Brasiliana Fotográfica e temos muita coisa mais. Queria mostrar rapidamente algumas coisas. Por exemplo, temos aqui a Hemeroteca Digital, é a coleção de periódicos. Temos mais de 8.000 periódicos digitalizados e indexados por palavra. Então, por exemplo, se estou em la Hemeroteca, eu pus aqui O Cruzeiro, revista, que é a mais importante do fotoperiodismo em Brasil. Eu escolhi um período de 50 a 59 e eu escrevi Muerte Getúlio Vargas. Solo porque me recordei que Getúlio estuvo no Uruguai, pensava em tudo isto, e é um homem importante para a consciência do patrimônio em seu governo, que era uma ditadura do Estado Novo, que se criou a área de patrimônio, como existe hasta hoje. Então, acá está a foto. A última vez em público de Getúlio, este é o número de agosto de 1954, quando se suicidou, ou se suicidou? Sim, decimos que sim, que se suicidou. Então, esta é a foto. Há uma outra neste número mais impressionante, sua máscara mortuária. Todo isto só para exemplificar. Agora, tenho um problema técnico aqui, que quero pressionar abas que estão abaixo. Bom, vou encontrar uma solução aqui. Assim, bueno. Porque há um problema aqui que nunca tuve antes. Agora desapareceu. Ok. Bueno, um outro exemplo de lo que temos. Se vuelvo à página inicial da Biblioteca Digital, tem aqui, por exemplo, a Brasiliana Fotográfica, que é uma iniciativa incrível, um portal que a Biblioteca Nacional criou com o Instituto Moreira Salles. Os curadores são Sérgio Burri, que estará com vocês em algumas semanas, do Instituto Moreira Salles, e eu, por la Biblioteca Nacional. E a ideia é exponer aqui uma muestra de lo que as instituições de todo o mundo querem concernente à história da fotografia em Brasil. A ideia é contribuir para a escrita de uma história de Brasil, uma história social, utilizando a fotografia como fonte primária, ou promover a fotografia como fonte para a escrita da história. Hoje já temos, vean, 11 instituições, Arquivo General de la Ciudad, Arquivo Nacional, a Casa de Oswaldo Cruz, de la Fundación Oswaldo Cruz, a Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação de la Marinha de Brasil, BN, a Fundação Joaquim Nabuco, de Recife, Pernambuco, importantíssima, Instituto Moreira Salles, Leibniz Institut für Landerkunde, de Alemanha, Museu Aeroespacial de la Aeronáutica de la Força Aérea de Brasil, Museu da República e Museu Histórico Nacional. E temos uma lista de instituições que estão listas ou quase listas para entrar. Então, é um desafio para nós fazer este portal, porque, claro, aqui temos instituições del campo de bibliotecas, de arquivos e de museus. Cada grupo destes tem sua própria linguagem de descrição. Então, tentamos fazer uma coisa comum, né? Utilizamos 15 campos de metadados, e trabalhamos muitíssimo para fazer todas estas fotos que ponemos aqui,
poderem ser recuperadas de uma maneira comum. E esta iniciativa está ajudando as instituições a se conscientizarem da necessidade de avançar no campo de digitalização, de produção de metadados. É um trabalho conjunto, de ajuda, de incentivo, que tem sucesso muito grande entre nós, a brasiliana. Imagino que alguns de vocês a utilizam. E aqui, vejam, aqui podem pesquisar a foto, que está em repositório em DSpace, que é um sistema aberto de repositório digital. E aqui podem pesquisar as publicações do blog, porque aqui há blog. Toda a semana temos uma editora, Andrea Vanderlei, que coordena esse trabalho muito bem. Então, os colegas de las instituições, outras pessoas que podem ser invitadas, ou mesmo Andrea, publicam todas as semanas alguma coisa aqui. Se vou ao início, temos aqui el baile de la Ilha Fiscal, aqui texto de la Isla de las Flores, aqui de uma série de mulheres feministas. Então, esta semana é esta a publicação. E podem comentar ao fim, se querem comentar alguma coisa. E também é muito interessante, porque se a pessoa quer fazer uma pesquisa aqui, escreve aqui, por exemplo, eu escrevi México, em homenagem a meu amigo Fernando. Então, México me traz ao repositório digital. E acá estão as imagens que temos que estão indexadas como México. A Exposição Universal de Paris, no terraço do Pavilhão de México. Aqui na Rua México, por detrás da Biblioteca Nacional, que hoje está muito diferente. Então, esta estátua de Cuauhtémoc, em Rio de Janeiro, todo isso tem a ver com México. E se vocês querem, podem se cadastrar aqui, criar password e almacenar todas as suas investigações. E se querem compartilhar em Facebook, em outra rede social, podem compartilhar na rede o resultado de sua investigação aqui, para que outros possam vir com o link e ver solamente o que você investigou. Então, é completamente aberto para todos. E se vou em uma imagem e hago clique na imagem, vou ver a imagem com os metadados que estão aqui. Se estou interessado em utilizá-la, aqui vou à instituição de origem, com a qual vou negociar os direitos de todos estes. E onde encontrarei muito mais do que está na brasiliana, que é só uma muestra. É um espaço de divulgação, reflexão e incentivo. E se clico na imagem, e se vou com a rueda do mouse, ou se pressiono aqui, puedo ver a imagem em mais detalhes, e sem perder resolução, né? Então, vai tomar tempinho, pero a imagem vem muito bem. Então, puedo apreciar as imagens com uma qualidade fantástica. Correndo, porque o tempo está volando. Se hago uma investigação, uma pesquisa aqui no segundo campo do blog, eu escrevi Montevideo, em homenagem a meus colegas do CDF. Então, recupero aqui todas as publicações, temos como que 350 publicações aqui. Andrea Vanderlei hace as cronologias de los fotógrafos, com todos os links para a hemeroteca. Então, com estas cronologias que publicamos aqui, estamos escrevendo a história de fotógrafos de los quais não há nenhum livro. E se vienes aqui, Fidanza, o famoso fotógrafo de Pará, André hizo uma cronologia de sua vida, com todos os links para os periódicos onde estão as notícias que compruebam isto. Há trabalho incrível aqui, colegas, para ser aproveitado por vocês. Então, se vou aqui em Montevideo, por exemplo, aqui, registro raro realizado por Marc Ferrez, retrato de Aurélio Figueiredo, pintor. Então, aqui
há texto sobre Ferrez, a famosa foto de Ferrez, que é do acervo da Biblioteca Nacional, del baile de la Isla Fiscal, o último baile antes do ocaso do Império, muito famoso, e Ferrez fotografou todo antes do baile. Então, aqui há texto sobre o pintor, e aqui ficamos sabendo que em 1885 fixou residência em Montevideo, no Uruguai, onde trabalhou em la revista Ilustración Uruguaya. E acá tem o link para a hemeroteca, onde Andrea encontrou a notícia que comprueba que ele foi a Montevideo, compreendem? Então, está todo relacionado. E aqui está o periódico com a notícia, que é periódico de 1885. Bueno, todo esto para darles ejemplos de como podemos trabalhar. Última coisa que queria dizer, que passei o tempo. Originalmente, Fernando me disse, Joaquim, puedes falar hasta 1 hora. Já são 55 minutos, Fernando. Tu me conheces, Solo para terminar. Durante estes anos, a biblioteca se quedou uma referência, tornou uma referência para a fotografia em Brasil. E recebimos algumas coleções muito importantes. Por exemplo, quando Afonso Romano de Santana era o presidente da Biblioteca Nacional, foi procurado por la família de Alair Gomes. Alair Gomes era um homem incrível, um pensador muito inteligente que escreveu muitíssimo e nada está publicado, pero assim uma fotografia que não toda, pero em grande parte era homoerótica, porque se assumia como homossexual em um tempo onde a repressão era muito grande, então se vivia sua vida discretamente, tinha as teles e da ventana de sua casa fotografava os chicos, ele os procurava, ele os invitava a ir a sua casa para posar e desenvolveu um trabalho incrível que mostrava solo em um círculo muito restrito. E quando se morreu, nenhuma instituição em Brasil, em Rio, aceitou sua coleção. A família, sua irmã queria donar. E todos os museus de arte moderna incríveis de Rio, São Paulo, disseram, não, muitas graças. Então, o presidente da biblioteca, que era um homem muito corajoso, Afonso Romano de Santana, me indagou. Você quer ir visitar a coleção? E eu visitei e disse a ele, mira, hoje é uma coleção maldita, pero no futuro será diferente. Então, aceitamos essa coleção na biblioteca. Para algumas pessoas foi um escândalo, como a Biblioteca Nacional, bicentenária, conservadora, tradicional, mas aceitamos com todo o respeito. E foi muito difícil de ter recursos para tratá-la, hasta que Hervé Chandès, o curador da Fundação Cartier, por l'art contemporâneo, vino acá e nos disse, quero fazer uma exposição na Fundação Cartier em Paris. Eu hice um projeto, pagou todo, contratamos uma equipe, catalogamos a coleção e esta exposição se hizo. 2 livros foram publicados em França e Inglaterra e deste momento em adelante todos se interessaram por Alair Gomes e mesmo na Biblioteca Nacional a coleção finalmente foi bem aceitada. Temos muitas outras histórias como esta, outras coleções menores que aceitamos. Temos uma coleção incrível na divisão de iconografia, que hoje está refiada por Diana Ramos, que é a jefa da divisão de iconografia e que tem uma equipe incrível também, com a qual me gusta muitíssimo sempre colaborar. E todo vai muito bem, Fernando, com a transição para as novas gerações. E para terminar, Alair, poderia falar 10 horas de Alair, todo o seu trabalho, a complexidade, a seriedade, é uma coisa incrível. E para terminar, neste momento estou trabalhando muito para receber a primeira donação de um arquivo fotográfico nato digital, de João Roberto Ripper, que eu considero o mais grande fotógrafo humanista de Brasil, sem me olvidar de Sebastião Salgado. Eu colaborei como
como curador invitado en una exposición muy importante de Salgado en París en el año de Brasil en Francia, en 2005. Trabajé con Salgado, tengo un respeto enorme por su trabajo, los libros Trabajadores, el libro de los me olvidó el nombre. Mineros. Pero, ¿cómo? Mineros. No, el libro de las personas que están por todo el mundo se deslocando todo el tiempo. Éxodos, es esto. Trabajadores e Êxodos, para mí, son duas obras maestras de la fotografía. Trabajadores y Êxodos. Pero Sebastián Salgado se fue por el mundo. João Roberto Ripper se quedó aquí. Dedicou su vida para documentar los que hacen el carvão, los que viven en los ríos, los indios, los afrodescendentes que viven en los... yo estoy muy fatigado. Entonces, todas las poblaciones para las cuales no miramos, dedicó toda su vida y continúa a hacerlo. João Ripper está trabajando, activo, y hace un trabajo increíble que es muy utilizado mesmo por el Ministerio Público de Trabajo en Brasil, en causas para defender injusticia, trabajo esclavo, todo esto. Y va a donar su colección para la Biblioteca Nacional. Y estamos empezando por la parte digital. Hizo un crowdfunding para arrecadar recursos para la arqueología digital, para recuperar los datos de muchos HDs. Estamos preparando la comisión hay una comisión en la biblioteca que ya aprobó la donación, la comisión de adquisición de las bibliotecarias ya aprobó la donación. Es un proceso que ya tiene unos 3 años. En breve vamos a recibirla. Entonces, esto es para decir a ustedes que seguimos, que todo segue. Fernando, hablé 1 hora, me perdone. Como usted había dicho. Muchas gracias. Finito. Muchas gracias, Joaquín. Muy bien. Ha sido un recorrido muy rápido, pero muy nutrido y con muchísima pasión impresa por tu personalidad y tu elocuencia oratoria. Los antiguos griegos y romanos decían que el soporte de la memoria en aquellos años era la retórica. Ahora son las fotografías. Así que contigo coincide la retórica y la fotografía. Bueno, muy bien. Yo voy a preguntarte, ya has hablado mucho de tu trabajo como conservador, y yo quisiera mostrar unas fotografías para formular un poco las preguntas. ¿Sí ven ahí las fotos? Te conviene, Fernando, darle maximizar allí en el... Sí, en la ventana, ¿no? Ok, ahí está. En el verde. Ahí está. Muy bien. Entonces, Joaquín, estos son algunos de tus hijos, ¿verdad? Es decir, este libro, ¿sí? Sí. Cuéntanos por qué esta curaduría, esta publicación. La curaduría de este libro es de Patricia Pamplona, una colega, una amiga, que es una investigadora de imágenes, una profesional que trabaja investigando imágenes, incluso para personas que van a hacer cinema, editar, para la tele, para todo. Y es una de estas personas que yo conocí en la vida, que asistió cursos que yo ministré, que me procuró, y ella tenía el deseo de hacer este libro, pero me invitó para acompañarla.
Entonces ella coordinó todo, pero fomos juntos al Museo Aeroespacial, que no estaba en la Brasiliana en ese tiempo, para ver los negativos, porque la idea aquí es la siguiente: en los años 30, en los años 20, la primera escuela de fotografía, la primera actividad de fotografía aérea en Brasil fue hecha por la Marinha, por la Fuerza Naval. Y después el ejército creó una escuela de aviación. Los alumnos tenían que volar todo el país y fotografiar todo. Pero la idea, en términos de seguridad nacional, era conocer todas las áreas donde se poderia posar, todos os lugares onde se necessário, né? Se poderia. Então, se documentar todo o país em fotografia aérea. E todo isso estava não muito bem guardado em um hangar com aviões, no Museu Aeroespacial. E fomos allá, examinamos todo. Ella negociou com a direção, obtuvo os recursos e me invitou para editar o livro com ella. Então, acompanhei desde o princípio, depois a digitalização, o tratamento, escolhemos as imagens juntos, os cortes, e ella investigou cada imagem e escreveu uma leyenda muito rica para cada imagem. E eu escrevi um texto histórico para contar um pouco da história da fotografia aérea em Brasil, em la aeronáutica. E foi um trabalho muito prazeroso de fazer. Pero durante minha vida me involucrei em muitíssimos trabalhos assim, pero este foi especial. E já hicimos um segundo, Fernando, porque en el ejército, ¿ves aqui? Eu não estou vendo minha imagem. Então, sim, se vê. Porque o ejército tuvo a primeira instituição para hacer mapas desde Brasil colônia. O ejército hacía os mapas em Brasil. Então, fomos allá e encontramos a foto que os engenheiros que tinham que dibujar os mapas antes da fotografia aérea subiam os morros e sacavam foto com um sistema para calcular, para dibujar os mapas. Então, ela hizo um outro livro, Patrícia Pamplona, que é Rio antes de esto. Increíble. Muy bien. Então, é um trabalho muito fascinante. Este es otro de tus libros. Sí, esto cambió mi vida, porque yo fui profesor, aún soy, pero ya estoy jubilado, después de 43 años de enseñando, pero aún estoy en la Pontificia Universidad Católica y es posible que recomence próximo año, yo no sé, pero enseñé en la Universidad Católica unos 30 años. E em um momento me disseram: mira, se não tienes uma maestria, vai ser sacado, não pode mais. E a PUC foi a primeira universidade em Brasil que criou um master e depois um PhD, um doutorado de design. Penso que na América Latina também. Então, em uma das primeiras turmas, eu fui obrigado a ser uma maestria. E um colega me orientou e escreveu projetos para becas para ter pessoas, ex-alunos, que poderiam me ajudar, porque não tinha tempo para a investigação na Biblioteca Nacional. E a ideia foi ver quando surge a fotografia em las páginas de los impresos em Brasil. E foi em los periódicos. Bueno, então, em que periódicos, em que momento se empiezan a publicar fotos, com que, para que uso, por quê, para quê. E havia o desafio da reprodução, né? Não havia reprodução fotomecânica. Então, na Europa, nos Estados Unidos, se utilizava o gravado em madeira para copiar a foto. Pero em Brasil isto não foi bem. Então, aqui se utilizava a litografia. Então, imagina, os textos de los periódicos eram compostos com tipos, relevo. E se imprimia isto. Depois, o papel ia a uma outra máquina impressora para imprimir as imagens
en litografía, es muy loco. Entonces, estudié todo esto desde los primeros usos de la fotografía y este trabajo fue examinado por Mary Del Priori, una historiadora que dijo, mira, vamos a publicar. Y publicó La historia de fotoperiodismo en Brasil, que tiene un subtítulo muy importante, no es la historia, es una historia y solamente en la prensa de Río es solamente de 39, con el daguerreótipo, hasta 1900. Entonces es un título comercial que me incomodó muchísimo, pero en la tapa, en la hoja de rosto, está la explicación muy clara de lo que trata. Pero tuvo una recepción increíble, tuvo 15 minutos de fama en los programas más increíbles de tele, en la prensa, en todo. Tuvo 3 ediciones. Cambió mi vida. Qué bueno. Bueno, y por último, cuéntanos de esta exposición. Hace unos 3 años quería me jubilar de la ABN. Y la presidenta era Helena Severo. Agradeço muitíssimo a ella, e a Eduarda, a sua diretora executiva, que também me incentivou muitíssimo, e preparamos esta exposição que era para mim hasta luego de la ABN, mi homenagem a Dom Pedro e sua mulher, que foram tão importantes em minha vida, que são tão importantes para nosso país. Então, ele era um egiptólogo. Ele conheceu el hombre que desarrolló la egiptología en Egipto, el francés, que también ahora me olvido su nombre, estoy muy emocionado. Y él hizo 2 viajes en Egipto, era fascinado. Y Dona Teresa Cristina María vino de Pompeia, vino de Nápoles para casar con él. Su familia era de Nápoles, de Pompeia es al lado. Y su pasión era Pompeia. Entonces hizo una exposición con la pasión de Dom Pedro, Egipto, e a paixão da imperatriz Pompeia. E intentei fazer um diálogo, porque depois do livro que cambiou minha vida, mais e mais meu interesse cambiou da fotografia para a imagem e para a imagem impressa, que é minha origem como designer, e minha origem em minha casa. Meu padre tinha uma biblioteca, era um escritor. Então, como que volví às origens, empecé a me interesar más por la cuestión de la imagen impresa, por la prensa, en las artes gráficas, bla, bla, bla. En esta exposición hago un diálogo muy interesante de fotografía con grabado, las diferentes técnicas y cómo que Egipto y Pompeya están representados en el mismo momento en estos varios sistemas de representación visual. Es esto. Muchas gracias. Bueno, esta era 3 provocaciones que surgieron efecto, y ahora le vamos a pedir al público que nos está oyendo que formule sus preguntas. La mecánica ya la conocen, nosotros sabemos por el chat quién quiere preguntar, y cuando sabemos quién, le damos el permiso de que encienda su cámara y formule su pregunta. Tenemos una primera pregunta de Jesús Lara, así que mientras Jesús formula su pregunta, pues entonces los demás pueden ir pensando las suyas. Por favor, Jesús. No oímos a Jesús. No tenemos... Perdón, Bueno, creo que ya, ¿no? ya ahora sí. Sí, Ahora mil sí. disculpas. Maestro, buenas tardes. Saludos a todos, compañeros. Joaquín, felicidades por tu ponencia. Está soberbia. Es soberbio todo lo que has hecho. Creo que eres un apasionado de no solamente de la fotografía, sino de todo lo que conlleva el hacer esta parte de la conservación, catalogación y todo lo que has hecho. Yo tengo muchas preguntas, pero me voy a conformar con solo 3. Yo te quiero preguntar, ¿hace cuántos años que tienen esa plataforma digital en la Biblioteca Nacional?
La segunda sería, ¿quién diseñó el programa? Y la tercera y última es, ¿a qué resolución subieron las imágenes para que quien accese a esta plataforma pueda verlas ampliadas sin ningún problema? Gracias. De nada, olá, muchas gracias por las preguntas. Me ayude, la primera fue ¿a cuántos años la biblioteca digital existe? ¿Es esto? Sí, así es. Sí. Empezamos en los años 90, en fines de los años 90. Eu tive a felicidade de ter becas de Fundação Mellon Foundation, hizo viagens de estudo, en el momento donde se desarrollavam todas estas tecnologias. Foi a centros importantes de los Estados Unidos e discutimos muitíssimo. E empezamos nosso laboratório entre 99 e 2000, 2001. E hicimos proyectos experimentales, un proyecto de mapas de gran formato, un proyecto acerca del tráfico de esclavios, de la esclavitud de África para Brasil y todo esto con la Library of Congress. Y más a frente desarrollamos un proyecto con Francia, con la BNF. Entonces, aprendemos mucho con todo esto. Tuvimos una primera plataforma desarrollada por profesionales de aquí, pero finalmente, en 2006, inauguramos la Biblioteca Nacional Digital. Entonces, durante 6, 7 años ya teníamos un pequeño sitio, teníamos todo automatizado con imágenes, pero el sitio era de la fundación, pero la Biblioteca Nacional Digital es inaugurada en 2006. Tuvimos uma primeira etapa, e depois contratamos uma empresa de aqui, não me recuerdo o nome, que desenvolveu este projeto que está hasta hoje. Utilizamos em la biblioteca digital, utilizamos o WordPress gratuito para a etapa. Nuestros repositórios estão em DSpace, que é incluso recomendado por el Instituto Brasileño de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT. Então, trabalhamos com ele DSpace. E também perguntou da resolução. Claro, recomendamos para imagens nos sistemas atuais. Esto es muy relativo. Para recomendar la resolución de una imagen, tenemos que considerar la calidad de la imagen, el tamaño, como se dice, si es grande, pequeña, si es en colores o en blanco y negro, etcétera, etcétera. Pero generalizando, 300 dpi. Pero mira, en la brasiliana, por ejemplo, puedes ver una imagen pequeña y cuando la amplía, continua increíble. ¿Cómo hacemos esto? Empezamos a hacer esto con el proyecto de los mapas de gran formato en los años 90. Compramos una herramienta que era paga de Washington, del estado de Washington, de Estados Unidos, no me recuerdo el nombre, Mr. Seed es una otra, pero después desistimos de pagar y hoy utilizamos solo herramientas gratuitas. Hoy. Puedo pasarte todo después, se me escribe. Pero ¿cómo funciona? Es un software originalmente desarrollado para el geoprocesamiento. ¿Cómo funciona? Captas una imagen con alta resolución, 300 dpi, pasas en un programa que va a partirla en tiles, en azulejos, en pequeños pedazos. Cada pedacito, cada detallito, tiene el tamaño de la pantalla con 72 dpi de resolución como la pantalla, ¿comprende? Entonces, cuando clicas y haces una magnificación, tenemos una ilusión que estamos viendo la misma imagen que está así, creciendo, pero no es. El sistema va cambiando, una entera por una mitad, por un cuarto, por papa.
y si la red de internet no es muy buena, demora un poquito y la imagen aparece. Entonces, tenemos todas estas imágenes processadas e armazenadas em pequenos pedaços para hacer este sistema marchar. Não sei se expliqué tudo. Sí, Sí, por supuesto que bien. sí, sí, muy bien. Te lo Muchas agradezco. gracias, Jesús. ¿No? Para Muchas servir. gracias. Gracias, Bueno. maestro. Tenemos si querías decir algo, Sim, adelante. vejo que muitos amigos comentarem aqui, não digo nada. Depois terei um tempo, veio aqui que Ilonca, Chila, que não veio há 30 anos, digo, saludos, Joaquim. Há pessoas aqui que dizem, olá, olá. Le Vamos vamos a comentar depois. No, le pedimos a Ilonca que aparezca, por favor, Ilonca. Ilonca, otro onde personaje estás? que ha sido muy importante en el patrimonio fotográfico chileno. Así Ilonca, que... eu estuve em Chile invitado por Ilonca. Ilonca, eu não la veía há 30 anos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? Muy bien, qué bonito trabajo, felicitaciones. Muy, muy Gracias, es un trabajo Sí. de mucha gente. ¿Eh? bien. Así es, sí, lo sé. Tenemos que Todavía, hablar después. Ilonca, sí, feliz. vamos volver a hablar. ¿Ok? Sí, feliz. Un gran abrazo y cariños a todos. Quero bien, saber Ilonca. de tu trabajo. Fernando, igual, un abrazo. Igualmente. Bien. E Jaime, solo uno más. Jaime, ¿dónde está Jaime Spinelli? Jaime está por ahí. Sigue. Alguien abrió un micrófono. Jaime não está. Sérgio Burges, está aí? Estou vendo aqui, Sérgio. Sérgio Burges. Sérgio. Ahí está Sergio Burgi. Ah, este é um outro, ó, Adelante. companheiro, parceiro de Como está, muita Joaquim? luta. Parabéns, parabéns. Desculpa, estou aqui com... Não, estou com minha câmera trocada, estou no celular, não esperava um minuto, pronto. Agora que reparei. Me perdone. Não. Problemas técnicos, exatamente. Solo habla. Só falarei, desculpe-me. Não, parabéns, Joaquim. É fundamental ouvir, fundamental pensar essa trajetória. E eu acho que você fala muito em se aposentar, é claro, os anos passam, mas a sua juventude permanece. Portanto, eu fico me perguntando se você não será também mais um dessa segunda geração, que continuará aí por muitos anos ainda, com realmente aqueles mais jovens que estão hoje no campo. Né? Não, acho que a tua vitalidade, nesse sentido, é um exemplo, é uma inspiração para todos nós, Joaquim. Obrigado, Sérgio. Você vai estar aqui, né? Em breve, o Fernando falou. Isso. Obrigado. Um abraço. E, ó, Fernando, daqui a pouco eu chamo mais uns dois, se tiverem aqui, tá? Bueno. Mas é aquilo que eu falei, eu tenho um ego muito grande, mas eu sempre gosto de lembrar. Fomos nós, né? É o Sérgio, é o Jaime, são 200 pessoas que fizeram isso. Bueno, pero mientras hay otra pregunta, Ligia Guimaraes nos dice que te manda saludos Howard Besser. Howard Besser. Olha, o Howard. Howard. Doctor Besser, ¿sí? Que ha de estar por ahí, entonces también te felicita. E, bueno, Howard Besser e Lígia Guimarães. Eu tive a honra de fazer tradução consecutiva para o Howard Besser algumas vezes que ele veio no Brasil dar cursos antes da gente começar. Ele foi o nosso profeta, né, que trouxe a ideia da digitalização, a ideia da preservação digital desde o início. E eu aprendi muito fazendo tradução dos cursos do Howard. E a Lígia também, que eu adoro. A Sandra Baruch já falou no início, né, Sandra? Lembrei de você. Sandra. Vai lá, Fernando. Ahí está. Adelante. Fernando. Hey, Howard. Olá. ¿Cómo va? Bueno, estou bem. Joaquim,
Oi. Como está? Estamos em Berkeley. Ah, En está en Berkeley. California. Muy bien. Bueno, Nice to see you. Parabéns, Fernando, por esse trabalho lindo que está fazendo. Muito bonito. Sim. Parabéns, Joaquim, pela apresentação. Muito linda. Para nós, né? Te amo, querido. Tchau. Também amo vocês. Tchau. Tchau. bueno, pues tenemos una audiencia de lujo, ¿sí? Y creo que si no hay otra pregunta, yo quisiera decir, pues A antes... Soledad está aí. Soledad, um beijo. Um beijo. Soledad, ¿estás por ahí? Bueno, Hola. sí estás, Isso, Soledad. Ahí está. Estou em falta contigo, pero hoy hablé con Roberto Aguirre. Vamos hablar próxima semana. Sí, le dije que se conectara, pero estaba fuera de Santiago. Ok. Muito Me bom. sentí soy una admiradora absoluta de la biblioteca, del equipo, y me gustó mucho lo que hablaste sobre las luchas políticas que hay que dar al interior de las instituciones. Creo que todos los que formamos parte de instituciones muy grandes nos toca librar pequeñas y grandes batallas, y me gustó mucho cómo lo contaste y lo que lograron, que no siempre es posible. Sim. Gracias. Muchas gracias por tu presentación. Saludos. Bueno, Saludos. yo quiero decir que durante la charla que nos compartió Joaquín en esta ocasión, él pasó por ese conocimiento de las colecciones en la biblioteca. Su paso por los 40 años lo hace un experto en las colecciones. De ahí que no sea gratuita esta aseveración que lo define como un perito en arte fotográfico. Bueno, pero también una cosa muy importante, además del conocimiento de las colecciones, él habló de una labor de convencer, que es un poco a lo que se refería Soledad en algún momento, hace un momento, perdón, en el que entramos en los terrenos políticos. Pero una cosa que lograron y que me quiero recoger aquí es la consignación, es decir, cómo este proyecto consigna, es decir, le da significado y además le da un domicilio a la labor de construcción de políticas públicas, gubernamentales, públicas, dejémoslo, institucionales, a través de hacerlo institucionalidad, ¿no? Y una vez más tenemos que recurrir a la descripción y a la aseveración, a la confirmación de que son las personas las que forman las instituciones y son los equipos los que están a cargo de las colecciones los mejores defensores de las mismas o los mejores conservadores. Si hemos visto el concurso, usó una palabra Joaquín que decía, había ese ambiente en donde se concilió o en donde coincidieron todos, ¿no? Yo pienso que ese ambiente se construye, ¿sí? Ese ambiente se construye para el desarrollo del patrimonio. Y esa institucionalidad le permitió la continuidad, que son las pequeñas transiciones tecnológicas. Tú hablabas, decías, bueno, la reprografía que hacíamos con película direct duplicating, o el cuarto oscuro, la technical pan, y después tuvimos que pasar a la transición digital. Esto es algo que tenemos que
divulgarlo que diseminarlo a las jóvenes generaciones de archivistas y bibliotecarios, ¿sí? Así que esta colaboración significó avance, y este avance ahora queda muy claro en las dos grandes esferas de tareas que tiene la biblioteca: la preservación y el acceso. Si no hubiera habido esa preservación, no tendríamos una biblioteca digital, ¿no? Es decir, ustedes trabajaron en la normalización de la catalogación, trabajaron en la organización de colecciones y fondos para, pues, nosotros a finales de los años 80, a principios de 90, veíamos muy lejos lo que ahora tenemos a la vuelta de la esquina. Yo creo que Sergio Burgi se ha de acordar, junto contigo, que vivimos en México una experiencia en una reunión de archivos, una mesa de excelencia de la conservación, convocados por la OEA, donde vino En los años Ingrid Becker. 80. Era el 89, 90, una cosa así. ¿Sí? Y nosotros dijimos, pero si no tenemos computadoras, lo que nosotros necesitamos es papel japonés. Necesitamos guardas libres de ácido, ¿no? Bueno, pues 10 años después era otra cosa, ¿no? Es decir, pero bueno, esto es lo que yo quisiera como recoger dentro de los ejes transversales del programa que nos ocupa en estas conferencias, ¿no? Es decir, creo que queda muy claro que la aportación de Joaquín en este momento es una aportación que es historia oral, se va a convertir en memoria, en historia oral de la conservación del patrimonio fotográfico en América Latina en el apartado Brasil Biblioteca Nacional. Bueno, pues entonces estamos casi por cerrar. Joaquín, quisieras hacer una última palabra. No sé si Daniel, que ya apareció por ahí, quiere apuntar algo más. Yo hablo. No, Daniel. vos, Joaquín, dale vos, Joaquín. Bueno. Eu hablo primeiro? Claro, e Daniel vai encerrar, vai terminar. Eu quero solamente agradecer muitíssimo, dizer que eu não falei todo o que desejava, porque a emoção me a emoção toma conta, né? Começamos e pero eu vejo aqui, o que me preocupa é que muita gente escreveu palavras de muito carinho e eu não tenho condições de agradecer a todos e comentar todo, pero se depois puedo ler isto, é possível ler depois os comentários? Sim, então depois vou ler todo. Me perdone porque não consigo estar aqui e ler. Pero foi uma grande emoção estar com ustedes. Muitas graças, Daniel. Muitas graças a todo sua equipe em CDF. Muitas graças, Fernando. A todos os que conosco e que não conosco, me perdonem estes momentos aqui de falar com os amigos, pero é muita emoção. E seguimos, seguimos porque há muito para ser e a luta sigue. Muchas gracias. Gracias, Esto mismo, querido. Con estas palabras nada que decir, la lucha sigue y es fundamental escuchar a personas como vos, a los grandes maestros y muchas de las personas que aparecieron aquí en esta super charla, que Telonca, que todos los que aparecieron es como las grandes luchadoras y luchadoras que son, como decía, la gran primera generación que todos tenemos que honrar, y la próxima generación y la otra también, que fueron los que abrieron el camino y dejaron marcado el trabajo a seguir. Así que de vuelta, muchas gracias, Joaquín, y de vuelta a Fernando, que todas las veces le vamos a agradecer cada semana por este ciclo, por armarlo, proponerlo y guiarlo, y nos vemos la próxima. Te paso, Fernando, y un gran abrazo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, les quiero recordar a todos que tenemos una encuesta. La encuesta ya está lista, por favor.
aprovechen unos minutos y contéstenla mientras vamos cerrando. Y mientras la contestan, si ustedes quieren ir apareciendo con sus cámaras y saludarnos y vernos, algunos no nos conocemos, ¿sí? Pero veo que también hay personas que coinciden. Johnny Jiménez, totalmente de acuerdo con Soledad, el sueño de con ser parte de ella, la fundación de la Hemeroteca de Costa Rica, Susi Vargas, ¿no? Bien, Anaís también está por ahí, estuvo de Guatemala en la segunda conferencia que tuvimos aquí. Bueno, voy a poner... Fernando, discúlpame, Fancy acaba de levantar la mano, creo que quiere comentar algo. A ver, Fancy, Fancy, por te favor. damos la palabra. Fancy. ¿Aló? Fancy. Sí, no, solamente quería decir, aquí estamos presentes, estoy mal con mi cámara, pero solamente eso quería decir y felicitar a tan lindo evento. Muchas gracias, Fancy. Muy amable. Gracias. Bueno, pues a ver. Muy bien. Muy bien, pues ya aparece Sandra. Ya tenemos la encuesta. Ya está la votación cerrada. Muchas gracias por contestarla y les agradezco su participación y su presencia. Joaquín, buenas noches. Muchas gracias al equipo de CDF, Pablo, Mauro, Daniel, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Saludos a todos, que estén bien. Felicidades, Joaquín. Joaquín, mañana te mando el... Gracias, saludos. Mañana te mando todo el chat completo, así te queda guardado. El archivo del chat. ¿Okay? Te agradezco muchísimo. No, por favor, así puedes leerlo tranquilo. Y también el contrato para yo firmar. Si puede venir en Word. Sí, eso después, no te preocupes. Muy bien. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Bueno, gracias. Buenas. Chao, parabéns, Joaquim. Chao.